A paz do Senhor esteja nos nossos corações. Nesse momento, família, nesse momento, fiéis à palavra, nesse momento, crianças do mundo, nesse momento, aqueles que não ouvem, não têm oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, esses que irão ouvir nesse momento essa palavra sobre a segunda parte do tema solidão e depressão, um tema muito difícil, mas o Pai quer transmitir a você nesse ato, nessa pregação chamado de amado e amadas, servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus, filhos, dedico a todos vocês essa pregação, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e envie a vocês essa mensagem, que seja recebida em vossos corações, em vossas mentes, e coloque a palavra como uma bússola no caminho da vida, para que vocês caminhem sobre o bem. Que o Divino Espírito Santo, nesse momento, arrepiando esse servo, desça sobre nós e sinta a palavra mover o seu coração, ditado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o sangue de Jesus repreenda o jugo mal que está nesse momento sobre aqueles que estão ouvindo essa palavra. Expulse o demônio para as prisões do inferno. Eu ordeno em nome dele, Jesus. Amém. O que fazer, amadas e amados, quando você se sente pequeno? O que podemos fazer? A maioria das pessoas se familiariza com a história de Davi, como se comenta muito, né? Sobre os filisteus, Davi e Golias, que foi um guerreiro gigante que se levantou contra o exército de Israel. Por isso os soldados estavam aterrorizados e temiam lutar contra ele. 1 Samuel capítulo 17. Mas Davi, que era um pastor, àquela altura da sua vida, foi à frente e perguntou: o que se fará o homem que matar Golias? Ora, essa atitude foi uma atitude bastante ousada da parte de Davi. Na verdade, seu irmão mais velho, Eliabe, começou a zombar dele, dizendo basicamente: o que você está fazendo aqui, cara? Você não é nem um soldado? Você não tem ovelhas para cuidar? Vai lá cuidar, menino! Mas Davi estava acostumado com aquele tipo de atitude por parte dos irmãos. Ele já sabia quem ele era e o seu relacionamento com Deus. Você tem que saber também, fiéis à palavra, servos do Senhor. Então, como ele reagiu? Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 30, diz: e Davi desviou-se dele para outro. Em outras palavras, ele continuou fazendo o que estava fazendo. É exatamente isso que precisamos aprender a fazer, amados e amadas. Veja, quando acreditamos que temos uma missão da parte de Deus, um sonho, uma meta, um plano, uma visão na sua frente, precisamos parar de pensar no que todo mundo diz, que não podemos fazer, é impossível, e simplesmente focar no que Deus diz que somos e no que Ele diz que podemos. Copiaram? Avance para o bom plano, ou avança para o bom plano de Deus. Você já esteve em uma sala cheia de pessoas que pareciam mais inteligente ou mais talentosa que você, e começou a se sentir insignificante, pequeno? Sim. Eu lembro-me claramente que uns anos atrás, nos primeiros dias desse ministério, quando fui convidado a pregar pelo Pai que me fez a sua obra, muitos conferencistas, muitos pastores famosos, palavras bonitas,
A certa altura, um daqueles chamou a cada palestrante para subir a plataforma e fazer um relato rápido que eles pretendiam ensinar em cada uma das suas palestras. Fiquei admirado enquanto eu ouvia. O inimigo começou a atacar a mente daqueles pregadores com pensamento do tipo: aqui não é o meu lugar, você é um Zé Ninguém, que veio de lugar nenhum, que ninguém conhece, não é famoso, como certos famosos no mundo. Naquele momento, eu tinha uma escolha: poderia sair correndo daquele lugar e ir para casa, ou poderia ignorar as mentiras do inimigo e escolher seguir em frente, sabendo quem Deus diz que eu sou, fazendo o que Ele me diz para eu fazer. Bom, embora a gente às vezes tenha medo, conseguimos fazer alguma coisa e falar sobre a palavra, como nesse momento esse servo está se dirigindo a você. Mais tarde naquele dia, mais pessoas participaram das sessões. O inimigo queria apenas impedir de ter êxito para pregar medo, pânico. Quando sentir essa sensação de inferioridade, pequeno, que não vai dar certo, que você não tem competência, essa pequenez, essa humilhação está tomando conta de você. Isso é o adversário tentando diminuí-lo. Mas a Bíblia diz claramente que Satanás é um mentiroso e acusador dos amados e amadas. Vejam Apocalipse capítulo 12, verso 10. Quando ele vier até você com suas mentiras, não se incomode em abrigar esses pensamentos ou tentar discutir. A melhor coisa que você pode fazer é dar as costas e ir cuidar da sua vida. Você não precisa se sentir medo, intimidado com nada e com ninguém. Pense, tudo você pode, junto com Ele. Porque o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é em Cristo Jesus, em quem Deus diz que você é. Essas outras coisas para vocês pensarem, se você quer realmente fazer algo importante para Deus, é melhor se acostumar com as pessoas aí dizendo que você não pode, que você não tem competência, que você fala mal, que você é um idiota, porque o inimigo quer que você pense que isso é impossível, que tudo é impossível para você, e não é. Você precisa saber que o seu coração, que Deus está sempre com você. É impressionante o que Deus fará se você simplesmente continuar colocando um pé na frente do outro e se recusar a desistir. Eu o encorajo a se levantar, amado e amada, todos os dias e continuar avançando. Continue estudando a palavra, vendo a Bíblia e pedindo que Ele para conduzir você e guiar para o caminho do bem. Porque à medida que continuar a buscar a Deus e aprender o que Ele diz sobre você, na sua palavra, isso abrirá seus olhos para a grandeza que Ele colocou, você, serva do Senhor, no seu interior, e ninguém pode tirar isso de você. Sim, amados e amadas, permaneça fiel ao seu propósito, pois Ele morreu na cruz e foi fiel a você. A passagem 1 Samuel capítulo 17 conta a história do Golias, né? Como eu acabei de abordar, e Davi, que Davi não se apequenou, ele se agigantou no tamanho daquele soldado que ele enfrentou, Golias, e derrotou. Mas teve que ser fiel a si mesmo para fazer isso. Teve que confiar naquela bodoque que ele tinha, que jogou a pedra.
Se ele tivesse tentado ir para a batalha com a armadura que Saul queria dizer a ele, queria pôr a ele, ele não aguentava nem carregar de tão fraco que ele era. Não tinha conseguido usar as armas com as quais estava treinado. O jeito dele pode ter sido inusitado para os outros, mas funcionou porque Deus estava com ele. E o mesmo acontece com você que está com Deus, o Deus do impossível. Lembre-se sempre de que você não pode derrotar o seu Golias vestindo armadura. Você não pode usar as habilidades, a personalidade, os recursos de outra pessoa para fazer o que você precisa fazer. É preciso ser fiel a você mesmo. Aprender a ser você. Esse é essencial para qualquer tipo de vitória na sua vida. Você tem que dizer: tudo eu posso com Ele. Os outros podem não entender a sua singularidade, mas Deus entende que para você é isso que importa. Você tem a oferecer ao mundo, e agora é a hora de começar a fazer isso, amado e amada. Esse é um novo dia, cada dia é um novo dia. Um novo começo a cada dia para você. Se estiver pronto para abraçá-lo, você é amado por Deus e Ele tem grandes planos na sua vida. Portanto, aperte o cinto e prepare-se para a jornada que virá todos os dias para você. Eu peço nesse momento o que a Bíblia diz sobre a depressão, como um cristão pode superar a depressão. A depressão é uma condição amplamente disseminada que afeta milhões de pessoas, como eu já disse lá atrás, na primeira parte. Cristãs, não cristãs, da mesma forma, ela ataca tudo a todos. Aqueles que sofrem de depressão podem experimentar sentimentos intensos de tristeza, raiva, falta de esperança, apequenado, fadiga, uma série de outros sintomas ruins. Elas podem passar as pessoas a se sentir inúteis, até mesmo suicídio, perdendo o interesse nas coisas e nas pessoas com quem antes se alegravam. Né, esposa Helena? Né, esposa Helena? A depressão é frequentemente desencadeada por circunstâncias da vida. Né, esposa Helena? Como desentendimento com o marido, a morte de uma pessoa que você ama, problemas psicológicos, ataque do adversário, baixa estima, problemas causados por desentendimento entre marido e esposa. A Bíblia nos diz para sermos cheios de alegria e louvor. Filipenses capítulo 4, verso 4 e Romanos capítulo 15, verso 11. Então, Deus aparentemente quer que todos nós vivamos vidas alegres. Sim, Ele quer ver você alegre. Mas você tem livre-arbítrio de ser alegre ou não, de ser grande ou pequeno. Isso não é fácil para alguém que está sofrendo, né, amadas psicólogas, uma depressão causada por danos físicos, não espirituais, ou por alguma situação, mas pode ser remediado através dos dons de Deus, orações quando é depressão espiritual. Estudo, aplicação da Bíblia, grupos de apoio, cultos, grupos domésticos, comunhão entre crentes, confissão, perdão pedido dos seus pecados. Nós devemos fazer esforço consciente para não sermos absorvidos por nós mesmos. Ao invés disso, colocamos nossos esforços para fora. Sentimentos de depressão frequentemente pode ser resolvido quando o sofredor tira o foco de si próprio e põe Cristo nesse foco. A depressão clínica, física, é uma condição que deve ser diagnosticada por um psiquiatra, por um psicólogo, um médico,
ela não é causada por circunstâncias desafortunadas da vida. E os sintomas não podem ser aliviados pela vontade própria. A oração poderá ajudar, sim, ao contrário do que alguns cristãos acreditam, que a depressão clínica, física, sempre é causada pelo pecado. Não! A depressão pode, às vezes, ser um distúrbio que precisa ser tratado por psicólogos, psiquiatras, médicos, medicação e aconselhamentos, né, psicólogas? É claro, Deus é capaz de curar qualquer doença ou distúrbio. No entanto, em alguns casos, ver um médico por causa da depressão não é diferente de ver um médico por causa de um machucado, de uma ferida, de uma doença, outra, a não ser depressão. Existem algumas coisas que aqueles que sofrem de depressão podem fazer para aliviar sua ansiedade, sua solidão. Eles devem se certificar de que estão permanecendo na palavra da Bíblia, mesmo quando não sentem vontade. As emoções podem nos desviar do caminho, mas a palavra de Deus permanece firme, imutável. Nós devemos manter forte a fé em Deus e nos aproximarmos deles ainda mais quando sofremos provas, tentações, ataques do adversário. A Bíblia nos diz que Deus jamais permitirá que sejamos tentados além de que possamos suportar, carregar o fardo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Apesar de estar deprimido, não ser um pecado. Não. Uma pessoa ainda é responsável pela forma como responde à aflição, à solidão, incluindo a busca pela ajuda profissional de quem precisa, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Amados e amadas, temos que pensar, repensar como ajudar nossos irmãos cristãos na sua igreja com depressão. Como disse, existe a depressão física e a depressão espiritual. Pastores, pastoras, e quando é espiritual? 6 fatos que serão universalmente verdadeiros sobre as igrejas. Alguém teve um problema em nossa igreja? Hein, amadas servas do Senhor? Nós temos tudo o que precisamos do Evangelho para ajudar esse membro com o problema. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3. As pessoas procuram apoio de membros da família, amigos, pastores, antes de procurarem assistência profissionais da saúde e respeito ao seu problema pessoal, quando a depressão é física. As pessoas não obtiveram nenhum auxílio, ou obtiveram auxílio inadequado, ou obtiveram auxílio bíblico. Se não receberam apoio significativo, elas irão procurar em outro lugar ou sofrerão sozinhas. Qualquer ajuda que as pessoas recebam, elas costumam oferecer a outras. Portanto, como ajudamos, o que dizemos produzirá consequências boas ou ruins. Depende de cada um, o seu livre-arbítrio. Muitos cristãos vivem com o que é conhecido como lacuna do Evangelho. Isto é, eles conhecem as verdades da fé, admitem crer na verdade da nossa esperança futura, do que está por vir, mas estão perdendo a experiência pessoal de conectar essas verdades, a fim de que possam viver uma vida de esperança no presente. Muitos de nós conhecemos as verdades da Bíblia, mas encontramos pouquíssimo significado verdadeiro nelas para a vida cotidiana, em suas preocupações, em suas depressões. Então, como podemos ajudar aqueles que nos odeiam, que sofrem de todos os tipos de depressão e outros problemas de saúde mental? Aqui vai alguma dica. Atenção, amados e amadas, psicólogas, médicas.
Primeiro, tente obter o máximo de conhecimento possível sobre o tópico aqui, nessa pregação. Aqui estão alguns conselhos para você. Não presuma que isso seja causado por pecado. Como disse, existe a depressão física e a espiritual. Essa é uma reação comum. Qual que é a depressão espiritual? Vou lá, vou dizer. Se um filho mata uma mãe, vocês acham que isso é normal? Virá a depressão espiritual, o pecado. Ele pecou. Ele não cumpriu os mandamentos, não matarás. Amém? Nós não presumimos o mesmo quando as pessoas têm câncer ou outra doença. Não presuma o pecado pessoal quando as pessoas estão deprimidas. Ela pecou. Não, não é assim. Pessoas muito piedosas, inclusive, muitos pastores e pastoras, frequentemente têm depressão. Vocês viram suicídio de pastores? Às vezes pode ser um ataque demoníaco. Sim, o demônio ataca, ele aproveita a sua fraqueza para lhe atacar. Elias teve depressão. Jesus teve depressão no Getsemane, antes da crucificação. Verifique, amados e amadas, a profundidade, a dimensão e a extensão dos seus sintomas. Procure seus pastores, seus médicos, e procure sentir-se para baixo e ter um dia ruim. Não é o mesmo que estar deprimido. Separe tempo para ouvir as pessoas e não faça julgamento precipitado do seu irmão. Como assim? Ele pecou, agora está lá arrependido. Não. Tem que confortar com a palavra do Evangelho. Não corra para o medicamento e não o exclua sem orientação médica. Se a depressão for física, muitas vezes oferecemos recomendações rápidas demais. O mundo inteiro prescreve e nós não deveríamos nem apressar em fazê-lo. Isso deveria ser cuidadosamente pensado e discutido. Às vezes o medicamento pode ser um bom estabilizador, abrir uma janela para o aconselhamento e ajudar, mas o antidepressivo não são a solução definitiva. Esteja aberto a diferentes abordagens, tanto para a causa quanto para a cura. Não há somente uma abordagem de assistência. Algumas pessoas precisam apenas ajustar um pouco seu estilo de vida. Outras podem necessitar dos cuidados médicos sérios, como disse, a depressão física e a espiritual. Dê esperança, estenda a esperança do Evangelho. Isso é algo bíblico. Cristãos sofrem nesse momento, nesse mundo caído. Quase todo mundo melhora. Permaneça com a pessoa e ofereça encorajamento. Deus pode ser glorificado mesmo nos momentos mais sombrios. Salmo capítulo 27, verso 13 e 14. Envolva a família e amigos sempre que possível. Os irmãos da igreja, garanta que a pessoa tenha uma rede de apoio em torno dela. Rotina, relaxamento, recreação, descanso, definição de propriedades. Atenção, servas do Senhor. Vou repetir, é para você, serva. Envolva a família. Sempre que possível, garanta que a pessoa tenha uma rede de apoio em torno dela. Rotina, recreação, relaxamento, descanso, redefinição de propriedades. Amém? Estabeleça disciplina espiritual, a palavra do Evangelho. Normalmente a pessoa não consegue se beneficiar da leitura da Bíblia, dos cultos. Comece aos poucos, ler a Bíblia em orações curtas, dizendo como ela se sente. Leve-as às verdades objetivas, que não são afetadas pela forma como sentimos em determinados momentos da vida. Nós precisamos trazer de volta para a terra o conceito de aconselhamento bíblico. Atenção, pastoras, não é só para profissionais. Nós podemos falar palavras de sabedoria uns aos outros irmãos
que está ao seu lado. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. As palavras tensionam encorajar, exortar. E Hebreus faz isso. Como ele encoraja no versículo 5, verso 8. Quando do que falamos aos outros está concentrado, ou melhor, centrado em Cristo, quanto é nossa própria sabedoria. Hebreus lembra aos que sofrem para se apegarem à promessa de Deus, apesar de não terem aparentemente respostas, estar esperando indefinitivamente que algumas coisas aconteçam. Nós devemos manter nossos olhos fitos em Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, que nos lembra, atenção, amados e amadas, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o Espírito Santo, o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso e não se revoltando, está sentado à destra, à direita do trono de Deus. Quem Deus está chamando para fazer isso? Todos nós, amados e amadas, com frequência, diariamente. Todos nós vivendo em comunidade. O aconselhamento é um evento de vida e não uma hora de encontro por semana. Simplesmente estar com pessoas, sendo amigo, encorajando, admoestando e corrigindo. Temos que dar permissão aos outros para podermos agir assim. Não apenas se encontrar para um café, reforçar os nossos conceitos, preconceito contra o mundo e outras pessoas. Nós não devemos ficar com medo de abordar pessoas quando elas estão pecando. Estar deprimido não é um passe livre para nos comportarmos como quisermos e agirmos como achamos que temos que agir. A sabedoria e o amor determinam que devemos confrontar uns aos outros. Quando a nossa visão do mundo ou da vida se torna divorciada e inútil, sempre leve pessoas de volta à verdade da palavra, não deixe ela afundar. Vamos encorajar uns aos outros, segundo Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18. Por isso não desanimamos, amados e amadas. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova no dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós das coisas que se veem, não atentando nós das coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, tudo termina, e as que não se veem são eternas. É a nossa fé. Então, amados e amadas, um cristão pode ter depressão, sim, ele não está imune. Tem cristãos que acham que eles têm que ter toda a prosperidade, cura, só vantagens. Existem pregadores que reúnem milhares de dizimistas, dando dinheiro, fazenda, aviões, tudo ao pastor. Não com interesse na fé, com interesse na chave da casa, na chave do carro. Vamos ver então a depressão do cristão. Algumas das perguntas que muitos fazem e se escuta quando começa a enfrentar um período de tristeza, solidão. Você está no pecado, como eu já disse lá atrás. Qual a brecha que se abriu em sua vida? Como está a sua fé? Por que você não se alega com o Senhor? Só acusação e pressão. Isso não leva a nada, esses questionamentos. Ainda é preciso encarar uma boa dose de julgamento, crítica, por parte daqueles que acreditam que verdadeiros discípulos não sofrem depressão. Sofrem. Muitos profetas estavam deprimidos. A falta de entendimento sobre o que é depressão, as suas causas e seu impacto,
sobre o ser humano é que tem levado centenas de crentes a levarem mais culpa e sofrimento no seu coração, já desgastados daqueles que acabam padecendo desse mal, depressão. Podemos encontrar pessoas que sofreram de depressão na Bíblia, sim, já citei algumas. A depressão é caracterizada pelo sentimento constante e prolongado da tristeza, desânimo profundo. Esses sentimentos também podem desdobrar uma série de sintomas como solidão, ansiedade, depressão generalizada, pensamento obsessivo e desejo suicida. A Bíblia é possível encontrar alguns casos que se encaixam perfeitamente no que chamamos hoje de depressão. Atenção, amados e amadas. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Sim. Olha o que ele disse, amados e amadas. Ouçam. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, fui concebido um homem, porque eu não morri. Eu, desde a madre, e saindo do seu ventre, não expirei. Jó, capítulo 3, verso 1 e 12. Viram? Mas Jó era um cristão verdadeiro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, verso 1. Davi, em muitos salmos, abre seu coração a Deus. Ó meu Deus, dentro de minha alma está abatida. Salmo 42, verso 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo triste no meu coração a cada dia? Salmo, capítulo 3, verso 1 e 2. As minhas lágrimas servem-me de mantimento do dia e de noite. Salmo 42, verso 3. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Salmos 86, verso 1. Mas Davi era um cristão verdadeiro. Deus deu-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Atos, capítulo 13, verso 22. Elias, já citei lá em cima, Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. Primeiro, Romanos capítulo 19, verso 4. Mas Elias era um cristão verdadeiro, tinha chegado à altura do Senhor, levar Elias para o céu num redemoinho. Enquanto iam caminhando e conversando, e de repente um carro de fogo apareceu e passou no meio deles, separando. Elias foi assim levado para os céus num redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, verso 1 e 11. Quero aqui dar um testemunho a vocês da palavra sobre uma serva chamada Glória, cuja mãe de 14 filhos, essa serva do Senhor, foi também carregada por um carro de fogo e levada aos céus. Posteriormente, voltou à terra, está vivendo até hoje. Quero aqui dar um parabéns e congratular essa serva do Senhor. Noemi, falei sobre Glória, que hoje ela está vivendo em um local da terra. Vamos falar sobre Noemi? Depois de perder seu marido, Noemi, que significa deleite, agradabilidade, troca o seu nome para Mara, quer dizer amargura. Porém, ela lhe dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ruth, capítulo 1, verso 20. Mas Noemi era uma cristã verdadeira. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice. Ruth, capítulo 4, verso 14. Jeremias,
conhecido como o profeta chorão, lamenta, porque saí da madre para ver o trabalho e tristeza, e para que meus dias se consumam na vergonha. Jeremias capítulo 20, verso 18. Mas Jeremias era um cristão verdadeiro também. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei como por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Se você ouviu os exemplos acima, ditado pelo Espírito Santo a você, facilmente você vai poder concluir, amado e amada. Sim, é possível um cristão sincero e temente a Deus, através por um período de depressão, sem necessariamente ter feito algo específico para vencer isso, como o pecado. A Bíblia não cita nenhuma brecha ou pecado oculto que os personagens aqui citados agora posso ter cometido para justificar um período de grande tristeza pelo qual passaram. Queria citar aqui também o nome de Jesus, que passou por depressão também. Isso não quer dizer que o pecado nunca pode causar uma depressão, mas sim, na maioria das vezes, causa sim, que eu chamo depressão espiritual. A causa é apenas uma consequência natural do mundo caído, também, que eu chamo de depressão física. Assim como todos nós estamos sujeitos a assaltos, doenças, tragédias, dores, um cristão também pode estar sujeito a desenvolver depressão em alguns momentos da sua vida. Sim. Qual é a causa, amados e amadas? Muitos estudos têm mostrado que a depressão tem causas biológicas, ou seja, por alguma razão, cansaço, situações difíceis, estresse, luto, perda de ente querido, o cérebro do indivíduo começa a não conseguir regular o organismo de uma forma correta. Esse desequilíbrio provoca a sensação de tristeza, solidão, desânimo ao extremo, que por sua causa, por sua vez, gera problema com o funcionamento do corpo. O ciclo continua indefinitivamente e, se não quebrado, poderá levar ao suicídio. Como ajudar? Como ajudar? Atenção, servas do Senhor. Atenção, amados e amadas. Muitos cristãos acham que exortar a pessoa deprimida é uma excelente ajuda. Alegrai-vos no Senhor, se anime, saiam da cama, eles dizem. Isso produz um efeito exatamente oposto, né, psicólogas? O deprimido sente-se mais triste ainda, porque agora, além da tristeza, tem que lidar com as cobranças e a culpa de não conseguir se alegrar. Isso é ruim. Se você quer realmente ajudar, lembre-se do que Paulo aconselhou: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, verso 15. Seja uma companhia amorosa, não cobre, não fale sem parar, não acuse, não pressione, apenas escute e diga: eu estou aqui para te ajudar. A depressão é uma estrada muito difícil, solitária e pessoal, né, psicólogas? A resposta é a cura. Não virão de fora para dentro, por alguma imposição ou por força bruta. Será antes algo semeado por Deus no interior daquele que está sofrendo. Um cristão pode tomar remédio para a depressão, assim como um cristão toma remédio para dor de cabeça, gastrite ou pressão alta, sem sentir-se culpado. Ele toma remédio sim para a depressão, se necessário, se for depressão física, e se assim desejar. A depressão é uma doença que afeta o cérebro, como a gastrite afeta o estômago e a pressão alta e o coração, se for depressão física. Se você encontrar alguém que está sentindo pontada no coração, o que você diria, amado e amada? Olha, se eu fosse você, iria ler a Bíblia e orar, ou procure um médico com urgência. Procure um médico com urgência. Um cristão que está no processo depressivo não deve ter vergonha de procurar ajuda médica, psicólogas, psiquiatras. Assim como não deve ter vergonha de procurar um cardiologista quando dói seu coração. E também, se for depressão espiritual, procurar Ele, o nosso Pai, com oração, jejum, pedidos
A vergonha, a falta de informação e os tabus que circulam dentro de uma igreja têm levado muitas pessoas a últimas consequências de uma doença que geralmente culminam no pensamento suicida. Quando a depressão acaba em suicídio, atenção, esposa Lena, um filho, um exemplo aqui, o filho de um pastor, prominente líder de uma igreja na Califórnia, assim como muitos pastores e cristãos conhecidos, tiraram suas vidas recentemente. As notícias chocam e trazem um questionamento inevitável. Eles foram para o inferno? Minha pergunta, o Espírito Santo vai dizer a você. A maioria dos cristãos, guiados pela sensação de que o suicídio é um pecado imperdoável, responderiam categoricamente, sim, foi para o inferno. Contudo, eles dificilmente conseguirão argumentar biblicamente isso, porque o suicídio não é citado na Bíblia, claramente, em nenhum texto bíblico. Copiaram? A concepção do suicídio, atenção psicólogo e psiquiatra, com o pecado vem apenas o desdobramento do mandamento, não matarás. A vida pertence a Deus e só Ele pode tomá-la de você. Logo, o suicida seria também um homicida excluído da entrada do reino dos céus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, tudo que ama e pratica mentira. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Por outro lado, também podemos pensar que o ato de tirar a própria vida é o último pecado que alguém possa cometer. Todos nós cometemos um último pecado antes de morrer, e por esse pecado seremos condenados para sempre. A verdade é que apenas Deus pode julgar e decidir o seu destino de cada um ser humano. Apenas Ele conhece as mais profundas intenções e a real situação de cada um, não só no momento da sua morte, mas durante toda a sua vida. Aos familiares e amigos que perderam alguém em suicídio, resta saber, a pessoa que você perdeu está agora nas mãos das misericórdias de Deus. Descanse você também nas mesmas mãos de Deus. Dedico essas palavras à minha esposa Lena. Vou seguir no segundo vídeo. Amém?